é importante esclarecer que ele não é a Bíblia dos Espíritas, né? Ele é um livro de comentários de Kardec e dos Espíritos sobre o Evangelho de Jesus, sobre a Bíblia cristã, que todo mundo conhece. Então, só para esclarecer. E esse capítulo, ele aborda algumas passagens muito importantes, a gente vai falando elas ao longo do estudo, mas a primeira é a parábola do festim de bodas. Ela está em Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14. Eu vou ler para a gente ir esquentando as turbinas, mas a gente vai conversando, tá bom? Então diz assim: falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados, a esses mesmos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa e, dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos os escolhidos. Essa é a parábola que dá nome ao capítulo e que fala um pouquinho do reino do céu ser esse festim, essa festa que o rei prepara, né, para comemorar as bodas do filho, e tem esses convidados que são chamados várias vezes e relutam, maltratam os servos. Então, assim, é uma parábola meio estranha, né? Ela é uma parábola muito esquisita, porque se você convidou alguém para a festa, você não vai lá chamar a pessoa, só manda o convite, a pessoa vai, né? Aí, não, tem que ir lá chamar. Aí a pessoa resiste tanto para ir numa festa. Então, esse contexto aí, se a gente fosse transpor para os dias de hoje, para os nossos hábitos, e até naquela época mesmo, é uma coisa muito estranha, uma história muito estranha. É, e aí, o Allan Kardec vai explicando um pouco dessa parábola no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, e vai destrinchando e mostrando que, na verdade, quando Jesus falava por parábolas, ele falava coisas meio não lógicas mesmo. Para que as questões lógicas, vamos dizer assim, é como se ele fosse dar um bug na nossa cabeça, a gente está ouvindo uma coisa, dá um erro na nossa cabeça e a gente entende que ele não está falando aquilo que ele está falando. É mais ou menos isso. E que as parábolas, o objetivo máximo delas era despertar o sentido da vida espiritual nas pessoas. Então é mais ou menos assim, a gente quebra as estruturas convencionais do pensamento para ver se entra uma coisa, né, assim, por trás. Então, essa era a metodologia, vamos dizer assim, de trabalho de Jesus quando ele contava essas histórias, né? Fazer com que as pessoas entendessem o sentido da vida espiritual. E, no caso dessa parábola, tem uma simbologia muito específica daquele tempo, para aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus. Mas como Jesus não desperdiça lições, essas lições valem para nós até hoje. Essa específica aqui fala muito dos hebreus. Então, esses primeiros convidados aí são os hebreus, os judeus, que tinham sido, né, os hebreus antigamente, naquele tempo de Jesus, já eram chamados judeus. Desde o início tinham sido chamados, né, primeiro por Moisés, quando eles ainda eram denominados hebreus, e agora com Jesus,
como judeus, também recebendo mais um convite. E esses convites são os profetas, esses enviados do rei, esses servos que vão lá convidar, são os profetas que no Velho Testamento tem lá o profeta Daniel, Samuel, tal, os profetas que vinham o tempo todo chamar aquele povo para a essência dos ensinamentos divinos, que já tinham sido revelados lá antes com Moisés. E esses convidados que fogem, que vão cuidar dos seus negócios, são pessoas mundanas. É assim que Kardec coloca. Os convidados que se excusam, pretextando terem de ir cuidar dos seus campos, dos seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas, que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes. Então, a gente tem aí, mais ou menos, assim, a gente pode colocar. E ainda tem um moço lá que entra, o convidado, que depois vai convidar todo mundo lá, a pessoa que chega no festim e não está preparada para ele. Ainda tem esse outro personagem. Cada grupo desses tem lições importantes para nós até hoje. Então, os hebreus. Quem eram os hebreus? Os hebreus eram pessoas que tiveram essa revelação, esse contato com a lei divina, lá com Moisés. Antes mesmo de Moisés, eles tinham recebido uma promessa. A Abraão, que era o líder lá deles, foi prometido que a sua descendência seria mais numerosa que as estrelas do céu. E o povo judeu, com uma visão muito humana dessa promessa, acabaram entendendo que todo mundo seria judeu. Todo mundo seria, né, o povo de Israel. Todo mundo se converteria àquele Deus único, àquela religião deles e tal. E qual que era o objetivo mesmo, assim, quando a gente passa lá pelo que é o Espiritismo, quando a gente vem estudar a origem do Espiritismo das revelações divinas, a gente entende que Deus, ele não tem filho preferido, né? Então, se ele estava ali fazendo promessas para Israel, para um povo, há uma estratégia. Não é porque ele gosta mais de um filho do que de outro. Há uma estratégia. Qual é a estratégia? Espalhar o monoteísmo. O povo judeu era o único povo na época que tinha o monoteísmo como uma ideia amplamente difundida. E sendo essa luz do monoteísmo ali no início, e depois com Jesus vindo no seio desse povo, trazendo uma segunda revelação, que é a revelação do amor, com tanta força, com seus exemplos e tudo, essa luz acendida no meio daquele povo tinha como objetivo, o planejamento divino, o objetivo era que essa luz se espalhasse. E se espalhando, não ficando restrita a um povo, ao meu Deus, né? Ao meu grupo, que essa luz se espalhasse pela humanidade inteira. E aí sim Abraão teria uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Seria uma descendência espiritual e não uma descendência física, política, religiosa, institucional, né? Então, seria pela essência, pela crença no Deus único, pelo amor, pelos ensinamentos que Jesus exemplificou no meio daquele povo. Mas não foi assim que aconteceu com os judeus. Não foi o que aconteceu diante desse planejamento, o planejamento não deu certo. Por que não deu certo? Jesus, nessa passagem e muitas outras, diz que os fariseus e os saduceus, a elite religiosa, intelectual do povo judeu, se desviou dos propósitos divinos. O tempo todo fala, né, sepulcros caiados de branco por fora, cheio de imundície por dentro. Né? E um comentário interessante aqui que Kardec coloca nesse livro, no Evangelho, é a seguinte: a responsabilidade desse desvio, que era um desvio deixa eu voltar aqui um pouquinho. Os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil, à prática do culto exterior. E a responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e saduceus, que sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do fanatismo de uns, os fariseus, que eram religiosos, e pela incredulidade dos outros, os saduceus, que eram os intelectuais. Então, olha o que essa história pode nos ensinar. A gente vê, resumindo a ópera aí, né? Resumindo a história, existe um planejamento divino de evolução e de ensino para a humanidade,
que é trazido ali com Moisés e depois com Jesus. E existe um comportamento muito humano, que é de fugir à essência desses ensinamentos, ir para o culto exterior, que é mais fácil, e ficar ali entre o dogmatismo e a incredulidade. Qualquer semelhança não é mera coincidência, né? A gente consegue aprender com essas lições do passado, trazendo elas para os dias de hoje. Eu gosto muito, às vezes, assim, quando tem um tempo maior, de ficar vendo o que as pessoas estão falando na internet do espiritismo. E um dia desses eu estava fazendo isso e eu vi dois cenários diferentes. Um era uma pessoa bastante conhecida falando que o espiritismo era muito infantil ao se dizer ciência. Porque na hora que você fala que você é ciência, esse é o argumento colocado. E aí depois começa a falar de Jesus, de oração, de evolução e uma série de outras questões, virou religião. Então não é ciência. Esse era um lado do argumento. Uma outra pessoa, eu vi falando assim, era uma pessoa que conhecia muito de espiritismo, dava para ver que a pessoa estudou e leu os livros espíritas, leu muito Kardec, dava para ver que ela conhecia as obras de Kardec, e ela falou mais ou menos assim: o espiritismo nasceu para ser uma ciência. E aí as pessoas começaram a ver a ciência, né, do espiritismo, aquilo foi chamando atenção, era muito sólida, muita. Estou parafraseando, tá, gente? Não é exatamente o que a pessoa disse. Mas aí falando que o espiritismo veio como ciência e tudo, as pessoas foram conhecendo os fenômenos, se aproximando daquele movimento que foi incrível, né? Da década de 40 lá, no século XIX, das mesas girantes, dos espíritos se comunicando em todas as partes, e isso sendo objeto de estudo de pessoas sérias, de cientistas e tal, documentados, nananã. E aí Kardec começou a receber, naquela época não tinha, né, espírita, começou a receber muitas pessoas de outras religiões nos grupos. Os católicos, os protestantes, começaram a se interessar, saber que a morte não existe, nossa, que incrível, quero estudar isso também e tal. E aí a pessoa falou assim, e Kardec se viu obrigado a escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, que essas pessoas vieram e elas gostam de rezar, elas queriam rezar. Então, olha o que a gente vê nessas duas opiniões. De um lado, um entendimento de religião, que religião é religião, não pode ser racional, né? Se você falou Jesus, é religião, não é mais nada. E de um outro lado, se é ciência, não pode ter fé. Se é ciência, não pode ter oração. Vocês estão entendendo? Não é um pouco desse comportamento aqui, o orgulho e o fanatismo religioso de um lado, e de um outro lado, um ceticismo muito grande, um intelectualismo muito grande. E aí a gente é obrigada a voltar no Evangelho, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né, mas num capítulo bem anterior, que deixa eu achar aqui, onde que está no meu papel. Achei. Logo no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec comenta, e os espíritos também comentam aquela fala de Jesus, não vim destruir a lei. Vocês lembram, né, que Jesus vinha e falava, não vim destruir a lei de Moisés, mas dar a ela um justo cumprimento. Aí falava, ao invés de não só não matar, você também não vai dizer raca para o seu irmão, você não vai se encolerizar, porque quando você faz isso, você está, de uma certa forma, matando. Então, vem trazer, assim, o ensinamento de Moisés como uma forma, assim, mais essencial, mais sutil, menos só exterior, né? E aí, nesse capítulo, Kardec também fala alguma coisa nesse sentido em relação ao Espiritismo. O Espiritismo não veio destruir o cristianismo, nem as religiões, né? Nem a lei de Moisés, muito pelo contrário. Vem dar a ela novas explicações, dentro de um contexto que é possível explicar mais as coisas, sem tantas figuras, sem tantas alegorias, com mais clareza. Um momento da humanidade em que havia material científico e de entendimento intelectual mesmo, desenvolvimento intelectual, para poder entender essas questões de uma forma mais objetiva e menos que desse menos margem
para o dogmatismo, para o fanatismo, ou do porque é, né? Vida eterna, céu e inferno, um monte de coisa, porque é. Era um pouco assim, né? Porque alguém falou. Porque lá na religião tal qual ensinaram assim e é assim. Aí o Espiritismo vem falar como que é? Como que é esse negócio de céu? Como que é esse negócio de inferno? O que que os espíritos dizem sobre quando eles morreram? O que que eles sentiram? E toda uma investigação científica com critérios sobre isso. Mas disso, para um outro momento, começou-se a perceber que os ensinos que os espíritos vinham trazendo, todos vinham em coincidência com o cristianismo. Então, eram felizes, no plano espiritual, por exemplo, aquelas pessoas que amaram mais, que perdoaram mais, que foram mais humildes, que não se revoltaram, que se resignaram diante de adversidades, né, que foram ativas no bem. Quando a gente fala de resignação, parece que você é passivo. Não, mas que foram ativas no bem, nas escolhas que fizeram de perdoar. Enfim, e isso tudo na direção do cristianismo. Foi muito inicial, assim, bem no inicinho do espiritismo já se percebia essa ligação com o cristianismo. E aí, tanto é que no próprio livro dos Espíritos, já no início, quando Allan Kardec pergunta para os espíritos qual é o modelo, né, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu aos homens para nos servir de guia e modelo, e a resposta é Jesus. Então, Kardec não se viu obrigado a trazer o Evangelho segundo o Espiritismo, porque pessoas religiosas começaram a entrar no Espiritismo. Não foi isso. Né? Os próprios fenômenos é que foram mostrando que o cristianismo é o caminho. Né? É o caminho para uma vida espiritual e terrena também, pacífica, feliz, né? De respeito mútuo. Possível coletivamente, né, gente? Porque sem o cristianismo, viver em sociedade é praticamente impossível. Você vai querer chutar a canela de todo mundo que te fechar no trânsito, e aí a gente tá vendo o mundo como que tá, né? E no livro dos médiuns também, que é anterior ao Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala assim: a bandeira que desfraldamos bem alto é a do espiritismo cristão e humanitário. Aí ele continua, né? Bandeira sobre a qual a gente já vê muita gente se reunindo e tal. Então, assim, Kardec não foi obrigado a fazer uma vinculação com o cristianismo por nenhum motivo. Os próprios espíritos, os próprios fenômenos que aconteciam é que vinham atestando a, vamos dizer assim, a beleza, mas também a racionalidade da lei que Jesus revelou na vida dele. E aí, então a gente está vendo que esses dois argumentos, tanto de um dogmatismo religioso de um lado, quanto de um ceticismo intelectual e científico do outro, não se sustentam. Porque o espiritismo não deixa de ser ciência porque ele é baseado em fenômenos, em fatos, estudados, abordados racionalmente. O critério de Kardec para lidar com esses fenômenos é bastante complexo, não é porque veio por via mediúnica que é verdade. Não é. A gente não abre mão da nossa capacidade de pensar só porque é um espírito que disse. Não é assim. Então, tem os seus aspectos científicos e tem os seus aspectos religiosos, de religiosidade. Porque o próprio fenômeno foi conduzindo a essa moral cristã. E aí ele coloca assim, voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1. Ele fala assim: a ciência e a religião não puderam até hoje entender-se, porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Então, o cientista não aceita argumento religioso, e o religioso não aceita argumento científico. Isso é questão de fé. Não vem querer explicar, mas por quê? Não, não tem essa pergunta por quê. Fé, você crê e pronto. E de um outro lado, se você não pode medir, se você não pode pesar, se você não pode racionalizar com as leis da matéria, porque tudo isso com as leis do espírito é possível fazer. Pesar, medir, não. Mas com as leis da matéria, então não vale. Tão dogmático quanto, né? E aí continua. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximassem. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Então, o que esses fenômenos todos do plano espiritual disseram? Disseram, primeiro, revelaram que existe vida após a morte,
que isso é verificável, que existem muitas evidências de que isso é real, e tal, do aspecto científico. E depois disseram, a lei moral cristã é tão verdade quanto a eletricidade, quanto a gravitação, quanto... Vocês estão entendendo? Aí amor, caridade, perdão, deixa de ser uma crença, vida espiritual deixa de ser uma crença, eu acredito, para um eu sei, eu verifico. Eu estou vendo que os espíritos, eles estão contando, eles estão falando o tempo todo que quando eles chegam no plano espiritual, se eles não viveram o cristianismo, eles estão infelizes. E quando a gente está falando de viver o cristianismo, a gente tem que ter muito cuidado de falar essas coisas hoje em dia, né? Porque o cristianismo não é o que nós entendemos de cristianismo. Não é o que os seres humanos, ao longo da história da humanidade, fez do cristianismo. Então, quantas pessoas vão lá e pegam a Bíblia, o Novo Testamento, e leem? Se dizem cristãs e leem. Leem mesmo. Quantas pessoas entendem o que leram? E aí eu estou parafraseando o próprio Kardec aqui nesse capítulo 18. Né? Quantas? E aí vem o Espiritismo para explicar essas coisas que às vezes são difíceis da gente entender, que é um texto antigo, que a gente precisa ficar, né, às vezes fazendo uma arqueologia daquele texto ali para poder entender o sentido, o que significava aquilo naquele momento histórico, enfim. E vem o Espiritismo para todo mundo. Essa parte eu gostaria de ler. Vou pedir licença para vocês para ler mais um pouquinho. Kardec falando sobre isso. Ele diz assim, ó. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, não vou pular, peraí. Aqui. O evangelho que os contém, os preceitos do Cristo, acha-se espalhado somente no seio das seitas cristãs. E mesmo dentro destas, quantos há que não o leem? E entre os que o leem, quantos os que não o compreendem? Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. O ensino dos espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para pô-las ao alcance de todos, tem isso de particular. Não é circunscrito. Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois que os espíritos se comunicam por toda parte. Então, onde há espíritos desencarnados e onde há uma pessoa procurando entender esse mundo espiritual, os espíritos se revelam. Hoje, eu vejo que a nossa cultura dificulta muito esse movimento. Mas na época de Kardec, dá para entender por que ele falava isso, porque assim, os fenômenos estavam assim borbulhando no mundo inteiro mesmo. Isso está registrado nos jornais da época, né? O tanto que os fenômenos era assim, tirava uma foto de alguém, aparecia lá o parente desencarnado da pessoa. Acontece muito, mas eu vejo que hoje assim as pessoas deixam isso muito mais ao campo da crença, né? Aí fica restrito. Na época não. Na época era um negócio que estava assim bombando, todo mundo acontecendo muita coisa e os cientistas da época pesquisando isso. Então, era um assunto que estava na boca de todo mundo, né? E hoje em dia a gente vê uma dificuldade maior da gente ter acesso a isso. Não que não aconteça. O que é lei natural vai acontecer sempre, né? Mas, às vezes, a gente se materializa demais. E aí, a gente se materializando demais, a gente tem menos acesso ao mundo espiritual. O que é bem, bem ruim, né? E a gente está aqui buscando o oposto disso. E aí, a gente estava falando que o Espiritismo, então, vem trazer essa, esse respiro, né? Essa divulgação do conhecimento. E só o único problema é a gente fez mais ou menos o que os hebreus fizeram. Né? Nós recebemos mais um chamado. Então, Moisés foi um chamado, Jesus foi outro chamado, aí vem o Espiritismo e outro chamado. Muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Se a gente fizer com o Espiritismo, eu acredito que a gente já fez um pouco, mas eu acho que a história nunca está perdida, né? Se a gente fizer com o Espiritismo o que os hebreus fizeram, que foi esquecer o lado moral, esquecer a essência moral e se agarrar a um culto externo, e aí a gente construiu o nosso,
né? A gente não tem o altar, a gente não tem a missa, a hóstia, ou o louvor, ou alguma coisa assim, mas a gente tem os nossos ritos como grupo espírita. E se a gente se apegar a esses ritos e esquecer a essência dos ensinos espirituais, a gente vai correr o mesmo risco. Diz que se Jesus aparecesse aqui, ele falar as mesmas coisas que ele falou com os fariseus lá na época dele. Isso é muito sério, né? Isso é muito sério. Você queria comentar? Uhum. É isso. Repete aí. É. Na verdade, né, gente, a gente divide as coisas, mas se a gente acredita em Deus e tudo vem dele, a ciência também. A ciência é a descrição das leis divinas. A ciência do material é a descrição das leis materiais. E o espiritismo é a descrição das leis espirituais morais que regem o universo, em qualquer parte. Então, a gente não existe essa divisão, que é isso que ela colocou aí, muito bem colocado. É, eu li essa parte, li. Então, deu para entender, gente? Está dando para acompanhar? E aí a gente trouxe, por favor. Uhum, sim. É, sim. O Kardec colocava, né, nos livros dele, a gente pode ler, acho que é nesse aqui, inclusive, Viagem Espírita em 1862, né, Pedro? Que a gente estudou bastante, né? Que ele coloca que o espiritismo é para aquelas pessoas que a crença que elas têm não é suficiente. Então, se a sua crença em qualquer religião é suficiente para você, você não precisa de espiritismo. Mas se ela não é suficiente, você precisa do espiritismo. Você precisa dessas explicações. Para você faltava. É. Uhum. A gente trouxe alguns exemplos aqui que vêm ao encontro disso que você está falando. Tinha alguém que levantou a mão desse lado aqui também? Sim, sim. São trechos da Bíblia. Sim, do jeitinho que está lá, tá? Muito. Uhum, sim, é isso mesmo. A gente vai chegar nesse ponto também. Para a gente não cair nesses comportamentos de se apegar ao culto exterior, que é ser um religioso típico, né, institucional, que vai lá, assiste a palestra, volta para casa, ou vai lá, assiste a missa, volta para casa, vai lá, assiste ao culto evangélico, ou qualquer outro que seja, e não se transforma intimamente, né, essa é uma postura. E a outra postura é: nada disso é verdade, isso aí tudo é uma bobagem, não acredito em nada, né? Se não me provou racionalmente, mas tem evidências, eu rejeito as evidências porque também não quero saber. Enfim, esses dois lados aí, o Espiritismo vem assim, cirurgicamente, desfazer esses argumentos e trazer essa união entre a nossa razão e o nosso coração, entre o raciocínio científico, a verificação dos fatos. Eu posso entender, eu quero entender, eu vou obter respostas, né, como você colocou, mas eu também sinto, eu oro, eu me conecto com Deus, com a minha essência espiritual, com meus anjos da guarda, com os meus familiares, de tantas outras vidas que não estão próximos a mim, que me fazem falta, enfim, o aspecto sentimental e o aspecto racional são complementares e super importantes. E o Espiritismo faz essa junção assim perfeitamente, né? E os casos,
Agora a gente vai passar um pouquinho para trazer alguns exemplos mais práticos disso tudo que a gente falou, que estão nos livros de André Luiz. Os livros de André Luiz são muito interessantes, assim, porque muitas pessoas podem pensar que são livros extremamente racionais, por ele ser um médico que vem, né, descrevendo as questões do plano espiritual, às vezes usando termos bastante técnicos, né? Mas eu estava refletindo um dia sobre isso, nossa, gente, mas se o Espiritismo traz essa abordagem racional e sentimental juntas, como que é isso nos livros do André Luiz? E eu comecei a perceber que existe uma lógica que é o conhecimento sempre a serviço da nossa transformação moral. Não é o conhecimento só para enfeitar a nossa cabeça ou para a gente fazer uma exposição num congresso maravilhosa, doutor em casa mental, cérebro triuno e tal. Não, esse conhecimento ele vem servir à nossa transformação moral. Então, é aí que se une a informação para iluminar o sentimento, né? A informação que nos ajuda a mudar o nosso coração. É o entendimento que fala, olha, o perdão é o melhor caminho. Não porque alguém falou, mas olha essa situação, olha como que a gente pode estudar isso, olha como é que você pode entender que se você não perdoar vai ser muito pior. Enfim, estou dando um exemplo do perdão aqui, mas acho que vai ficar mais claro com os casos do André Luiz. O primeiro caso que eu gostaria de apresentar, se mais alguém quiser falar, viu, gente? Fica à vontade. Está no livro E a Vida Continua. É um livro muito legal para quem quer começar a entender a vida espiritual assim de uma forma iniciante, porque são duas pessoas dois protagonistas, né, o Ernesto e a Evelina, que têm a mesma doença, se conhecem no plano físico e desencarnam. E eles se encontram numa clínica no mundo espiritual, achando que estavam vivos, que era tudo muito parecido com a Terra. Eles não estavam numa região de sofrimento, eles estavam numa clínica, sendo bem cuidados, com algum equilíbrio, mas eles achavam que eles estavam encarnados. Estou respirando, olha aqui meu corpo, ó. Né? Aqui tem jardim, tem janela, tem porta, tem o hospital, né? Tem outras, enfim, tudo muito parecido com o mundo espiritual, com o mundo físico, desculpa. E aí, é, a história vai se desenvolvendo, eles vão ficando meio desconfiados de não poder ter notícia de casa, toda vez que falava de conversar com os familiares, ah, não, você pode ficar tranquilo, eu não estou pagando isso aqui, quem está pagando esse hospital? Eram as preocupações deles, né? Quem está pagando isso aqui? Eu não estou pagando, ninguém me cobrou nada, ninguém me apresentou nenhuma conta. Então eles achavam que eles estavam num lugar terreno, mas tinha umas coisas estranhas. E aí eles começaram a perguntar. Em hora nenhuma ninguém deixa de falar a verdade para eles, não. E aí, só que eles não aceitavam. As pessoas falavam, fulano veio da Terra há um mês. Veio da Terra? Como assim veio da Terra? E aquilo começou a pôr pulga atrás da orelha deles. E aí eles chegou num momento que eles conversaram com o irmão Cláudio falou para eles: vocês estão desencarnados. Ué, mas como é que é? A gente está desencarnado? Como assim? A gente morreu? Mas olha só, tudo aqui é assim. Ó, vocês vão precisar, resumindo e mudando as palavras, né? Vocês vão precisar fazer um tratamento psiquiátrico. Por quê? Você está vivendo uma realidade e você nega essa realidade. Então, vocês precisam de um tratamento psiquiátrico. Então, vamos fazer o tratamento psiquiátrico. Aí, o capítulo 10 é o tratamento psiquiátrico, a primeira sessão de análise da Evelina, no mundo espiritual. E aí, ela fala assim: ela é atendida pelo instrutor Ribas. Ela fala assim: Instrutor Ribas, conquanto o senhor tenha feito referências a meus primeiros tempos de vida espiritual, é verdade que somos espíritos desencarnados? Pessoas que não mais habitam a Terra? Perfeitamente, embora a irmã não consiga ainda certificar-se disso. Por que semelhante inadaptação? E aí ele responde: falta de preparo na vida física. De modo geral, a sua posição de surpresa é comum à maioria das criaturas terrestres, em virtude da ausência de integração real com as experiências religiosas a que se afeiçoam. No caso da Evelina, ela era católica, mas ele não está falando do católico, ele está falando. A maioria das criaturas terrestres vive essa inadaptação no mundo espiritual, porque elas não se integram realmente com as experiências religiosas a que se afeiçoam.
Não sei se foi. Não sei, pode ser, provavelmente. Então, olha como que é sério isso, que é o que a gente tem feito há milênios, né? Jesus já falava isso com os hebreus, e aqui está sendo dito, 1940 e poucos, dito para Evelina, ausência de integração real com as experiências religiosas que se afeiçoou. O que que é isso? É aprender, é ouvir, é fazer, estudar, orar, fazer caridade, tudo por fora e não por dentro. É não afeiçoar o íntimo àquilo que se aprende por fora. É aprender que o perdão é o melhor, mas chegar na primeira esquina e falar: não, eu tenho razão, mas peraí, que eu vou resolver isso aqui, que é do meu jeito, né? Então, é isso, assim, é a gente entender, praticar por fora, mas não se afeiçoar intimamente por dentro. E aí ele continua. O diálogo continua. Se estamos efetivamente mortos, ela continua no si, né? Se estamos efetivamente mortos, acredita o Senhor que eu, na condição de católica, devo apresentar ou deveria apresentar um índice mais completo de comunhão com a verdade espiritual que não estou conseguindo entender? Então, quer dizer, eu sendo católica, eu poderia chegar aqui no plano espiritual melhor do que eu cheguei? Compreendendo melhor a realidade espiritual? E a resposta: claramente. Como assim? Aí a resposta: se a irmã, durante a existência do corpo denso, pensasse firmemente nos ensinos de Jesus, o divino mestre que se reergueu do túmulo para a demonstração da vida eterna, se meditasse na essência dos ofícios religiosos de sua fé, todos eles dirigidos a Deus, e depois de Deus, aos mortos sublimes, como sejam nosso Senhor Jesus Cristo, sua augusta mãe, e aos espíritos heróicos que veneramos por santos da vida cristã, de certo não experimentaria o assombro que até agora lhe insensibiliza os centros de força, apesar da elevação e da delicadeza de suas aspirações. Quer dizer, ela era uma pessoa com elevação e delicadeza de aspirações. Ela foi uma católica bastante fervorosa, pelo que conta no início do livro. Mas ainda assim, ela não refletiu no sentido profundo daquilo que ela vivia externamente na religião dela. E isso gerou um quadro psiquiátrico no plano espiritual. E aí, ela de repente cai em si. Nesse momento lá da análise, é aquela hora que dá aquela catarse, né? Ela começa a chorar, aí ela começa a refletir. Eu não vou ler tudo, porque senão vai ficar muito, muito longo, mas ela fala assim: em pensamento, aspirava a rever-se em São Paulo, caminhar para o recinto de sua devoção religiosa e saudar na própria crença o ponto mais alto da vida. Se a gente acredita numa coisa, como a religião cristã, isso deveria ser o ponto mais alto da nossa vida. E eu não estou falando de fanatismo religioso para fora, eu estou falando de compromisso interno com a modificação do seu coração, da sua alma. Estou falando de sair violentando os outros, fazendo movimentos só exteriores para convencer e virar aquela pessoa fanática, não. Falar que a religião tem que ser o ponto mais alto da vida é dizer que dentro de nós tem que ser a nossa prioridade ser uma pessoa melhor. E nos transformando de acordo com aquilo que a gente estuda e sabe que é o melhor. A nossa reforma íntima, né? E aí ela fala assim: lembrou-se de Jesus, fosse nas esculturas ou nos painéis, nas pregações e conversações, como sendo um espírito divino, a bater-lhe debalde, quer dizer, em vão, às portas do coração, tentando ensinar-lhe a viver e a compreender. Ela sentiu que ela tinha o coração fechado para Jesus, sendo uma católica praticante. E aí ela reflete mais um monte de coisas. Meu Deus, por que que eu tive que morrer para aprender isso, né, e tal. E aí ela vê e é como se ela ouvisse Jesus falando assim: aquele Jesus que adorava por fora, lhe ganhava agora a intimidade do coração e lhe perguntava com infinita doçura: Evelina, que fizeste de mim? Né? Então é mais ou menos esse sentimento que a gente precisa
começar a buscar sem precisar desencarnar e sofrer, né? A gente tem aqui o Espiritismo agora, esses livros do Chico, gente, são tesouros, porque eles mostram tudo que a gente vai passar, tudo que a gente pode passar, né? Cada caso é um caso, mas tudo que a gente pode passar. É como se você estivesse indo viajar para um país do exterior e você não olhasse a previsão do tempo, não fizesse sua mala de acordo com o clima daquele país. Aí você vai lá para o Alasca com camiseta e bermuda, né? Não vai rolar. Então é mais ou menos por aí. A gente tem nesses livros do Chico verdadeiras cartas, mapas do que pode ser o nosso caminho. E a gente tem muito material para estudar. E quando a gente estuda esses materiais, nós não estamos falando de um estudo intelectual somente, porque olha aqui, olha como a gente está falando de sentimento nessa experiência da Evelina, dessa frustração de não ter aberto o coração para Jesus de verdade, né? A gente está falando de um conhecimento que vai libertar nossas emoções também, nos ajudar a entender mais. A gente trabalha muito por comparação, não é assim? O Instagram que o diga, né? A gente faz muitas coisas porque os outros estão fazendo. A gente funciona assim, mas se a gente funciona assim, a gente pode usar isso para o bem. Se a gente pegar os livros do Chico e começar a ver as histórias dos espíritos que estão ali, tanto dos encarnados, de um ponto de vista espiritual, quanto dos desencarnados, como é o caso da Evelina, a gente vai aprender muito por comparação, se identificando. Nossa, eu acho que eu faço desse jeito que esse cara aqui faz. Eu acho que eu tenho o hábito que esse personagem outro aqui faz. Né? A gente pode ir se autoconhecendo, que é onde a gente queria chegar, que eu acho que não tem como a gente fugir de falar disso, né? Que é a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta para os espíritos qual é o meio mais prático, mais eficaz, não, eu li errado. Qual meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vou-lo disse: conhece-te a ti mesmo. E aí Kardec não fica satisfeito. Que a gente não lê muito essa segunda parte, não, mas ele não fica satisfeito. Ele fala assim: conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de conseguir se conhecer? Não é difícil se conhecer? Não é difícil olhar para si? A gente consegue apontar o erro de todo mundo, mas a gente tem dificuldade de receber crítica e de refletir sobre os nossos defeitos. Na hora que você para e pensa, acho que tá tudo bem, tá bom, sou uma pessoa legal, né? Mas aí tem um meio prático aqui que o Espírito recomenda. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância. Sobre se fizesses alguma coisa que, por feita por outrem, censurarias. Então, se outra pessoa tivesse feito isso que eu fiz, eu acusaria, né? É uma forma também. Sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar. Se você fez alguma coisa que você não confessa nem para o seu melhor amigo. Perguntai ainda mais: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém? Ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Se a gente morresse hoje, são exercícios, né? Íntimos que a gente pode fazer, se perguntar por que eu falei assim com fulano? O que me moveu? Quando eu falei que eu queria ajudar mesmo? Será que eu não estava querendo era ter razão? Enfim, a gente pode multiplicar essas perguntas ao infinito para a gente se conhecer melhor. E se a gente fizer isso pedindo a ajuda de Deus e do nosso anjo guardião, eles vão ajudar.
Se tem uma coisa que a prece é mega eficaz, não que em alguma situação ela não seja, é a de nos ajudar no campo do desenvolvimento moral. Por favor. Uhum. Na verdade, uhum, a lei do retorno, qual que é o objetivo da lei de causa e efeito? O objetivo da lei de causa e efeito, que é a lei do retorno que a senhora está colocando, né? O objetivo dela, sim, a colheita, sim, uhum, muito, é verdade. Sim, tudo isso que a senhora falou é real. A gente lida com as consequências, o arrependimento é o primeiro passo, a gente tem que reparar, né? Mas qual que é o objetivo da lei do retorno? Um exemplo, você tem que andar num caminho, você tem que chegar num lugar. Se você não tem nenhuma consequência para o seu desvio, você vai chegar? Você tem que chegar, você está saindo daqui, você tem que chegar aqui. Se você começa a ir para outros cantos e nada te mostra que aquilo está errado, você nunca vai chegar lá. Então, o retorno é uma consequência para mostrar que você está no erro, para você voltar para o caminho. Mais ou menos a função da dor no nosso corpo. A função da dor no nosso corpo é mostrar que você está em perigo. Se você puser a mão no fogo, vai doer. Para que que dói? Para você tirar, para parar de queimar. Então, é, essa lei do retorno, a dor que a gente sente, as consequências que a gente colhe de um desvio, são para a gente voltar para o caminho. O objetivo é educativo e não punitivo, né? Sim. Aí ok, beleza, você saiu, arrependeu e agora tem o caminho de volta, que é essa reparação, né? Agora a reparação, ela é sempre misericordiosa, sempre. No evangelho está o amor cobre uma multidão de pecados. Então, se você aprendeu a amar, você já está no caminho. Para que que você vai ficar apanhando porque você cometeu um erro lá atrás? Está entendendo? Então, assim, tem reparação? Tem reparação. A gente precisa, por exemplo, eu ferir alguém, eu preciso ir lá pedir perdão, devolver a ela o que eu tirei e tudo? Sim. Mas se eu já estou sabendo devolver, se eu já estou sabendo não fazer isso mais com outras pessoas, por que que eu vou ficar na punição um tempão? Está entendendo a lógica? Não, não existe mais razão de ser dessa punição. O amor vai reparando, você vai se aproximando do bom caminho. E essa consequência, esse efeito, essa punição, que a gente entende assim, mas não é, né? Essa consequência, ela vai sendo abatida. Quanto mais você serve ao próximo, menos você deve. Porque você já está aprendendo a lição. Aí perde o sentido, o castigo, você está entendendo? Se você não estiver aprendendo, sim. Se você não estiver no caminho da reparação consciente, não estiver fazendo esse esforço, sim, você vai ficar recebendo a consequência do seu erro o tempo todo. Quando você puser a mão no fogo, vai doer. Quando você ferir o outro, você vai ser ferido. Mas se você perceber que tem um capítulo sobre isso no livro A Boa Nova, que é muito esclarecedor sobre isso que a senhora está perguntando. Que é assim, é, lá no Evangelho está escrito, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Aí os apóstolos começam a perguntar. Então quer dizer que sempre vai ter alguém que tem que ferir alguém. Por quê? Eu feri ela. Aí ela tem que ser ferida por alguém. Aí esse alguém que feriu ela vai ser ferido por outra pessoa. Então sempre vai ter alguém tendo que ser ferido.
Isso não vai acabar nunca. E quando que vai acabar? Quando você entende que o outro é seu irmão. Acabou. 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 Isso, que é entender que o outro é irmão, que o outro erra, né? Hoje em dia não dá para falar muito isso mais, mas assim, irmão é aquele que que é seu irmão. Você vai brigar, você vai ficar sem conversar, mas é seu irmão, uma hora as coisas se ajeitam e se resolvem, né? Então é isso. Quando a gente entende que o outro é nosso irmão, as coisas se resolvem. E aí, para a gente ir caminhando para o final, é, a gente traz que o autoconhecimento, ele é muito importante para a gente ir se transformando e se afeiçoar à religião que a gente escolheu, não só por fora, como o caso da Evelina, mas também por dentro. E para a gente fazer isso, a gente precisa do estudo, porque o estudo nos dá o referencial do que a gente tem que buscar. Sem esse referencial superior, a gente fica perdido. Então, só me conhecer e saber que eu sou uma pessoa raivosa, reativa, violenta, não é o suficiente. Qual que é o parâmetro, então, do que eu tenho que buscar? Eu tenho que buscar afabilidade, doçura, caridade. Esse referencial foi Jesus que deu. Então, o que que eu posso estudar sobre isso para me dar os caminhos para chegar nisso? E uma outra coisa que é muito importante é, depois que você conhece esse referencial, você precisa se tornar uma pessoa assim, o máximo possível desvinculada da cultura que está posta no mundo. Vocês concordam? Porque os valores que a gente aprende são do destaque pessoal, da competitividade, de você ser o melhor, de você buscar cada vez mais para você. É totalmente o oposto do que o cristianismo nos ensina, em vários aspectos. Então a gente precisa se descolar dessa cultura, inclusive religiosa em alguns pontos, né? Então, por exemplo, se dá um exemplo aqui, se uma casa espírita tem uma abordagem mega intelectual do conhecimento espírita, você precisa fazer o seu caminho sentimental, porque senão você vai ser um cérebrozinho que não vai mexer com sentimentos. Estou dando um exemplo bem grosseiro aqui, né? Não é para falar de nada, mas assim, vocês estão entendendo? Então, às vezes, se você for estudando o cristianismo em essência, qualquer movimento exterior, eventualmente, pode parecer inadequado para o cristianismo essencial. Você tem que estar pronto para andar sozinho um pouco. E aí a gente pode pensar em tudo. Pode pensar em música, filme, cultura que a gente consome, informações que a gente se liga a elas mentalmente, vai se vinculando. Aí é muito estudo, né? E ir fazendo essas mudanças até exteriores mesmo, mas com consciência íntima. Não só o externo pelo externo, com consciência íntima, porque o externo também vai refletir o interno, né, gente? Com certeza. Sim, sim. É, uhum, com certeza. É. Seguir e transformar essas encarnações, essas oportunidades, em oportunidades produtivas. Porque também, se a gente ficar reencarnando, é cansativo reencarnar, né, gente? Vamos combinar. Não é fácil. Esquecer quem você é, esquecer quem é da sua família, viver nesse mundo que não é simples. A vida na Terra, alguns contextos mais leves, outros mais pesados, mas ela é sempre difícil. E a gente está aqui repetindo uma série. A gente já tem conhecimento há milênios. E aí, quem quiser receber esse convite, quem for corajoso o suficiente, leia o capítulo do livro No Mundo Maior, a preleção de Eusébio, que é Eusébio falando, um instrutor do plano espiritual, falando para os espiritualistas no plano espiritual, que a gente já tem conhecimento espiritual há muito tempo. E a gente tem sido incoerente há muito tempo. E está repetindo reencarnação há muito tempo. E sofrendo desnecessariamente. Né? A gente está lá com 18 anos no primeiro período brincando de massinha. Né? Batendo no coleguinha. Até hoje. Então, assim, a gente tem informação,
a gente na Terra, e ele está falando da humanidade, tá? Está falando da humanidade, todo mundo. De uma forma ou de outra, sob uma denominação religiosa ou outra, a humanidade tem informação para se conduzir de uma forma melhor no aspecto espiritual e moral. Então, a gente precisa deixar de ser chamado e começar a ser escolhido, porque chamado a gente já está sendo há muito tempo, né? Então, agradeço aí a paciência de vocês para ouvir. Alguém quer falar mais alguma coisa? Pois é, a gente se coloca como escolhido, né? Aí a gente está comentando isso aqui no final, esse autoconhecimento, essa busca pela transformação íntima, né? Estudar bastante, entender como é a vida espiritual, se preparar para essa vida que não é só lá. A gente já é espírito aqui. A gente está bloqueado, vamos dizer assim, por um corpo, mas a gente já é espírito. Então a gente já tem que viver em espírito, né? E começar a adotar esses referenciais para nós, tendo muita compaixão com a gente mesmo, porque a gente sabe que a gente não é ainda e vai, por muito tempo, ainda não ser esse referencial todo que a gente estuda, né? Se a gente começar a ver o cristianismo, os valores cristãos, a gente vai demorar ainda para ser humilde, a gente vai demorar para ser realmente caridoso, a gente vai demorar, não tem problema. Mas um primeiro passo é aceitar isso, aceitar esses valores. Porque muitas vezes a gente nem aceita ele com o coração mesmo, sabe? Então acho que é por aí. Respondeu, mais ou menos? Mas o caminho é de cada um mesmo, né? O caminho é de cada um mesmo. É o nosso esforço no dia a dia, de estudar. Uhum. É. Isso aí, gente, esses enganos das religiões foi o que nós construímos ao longo dos milênios, nas nossas encarnações, né? Infelizmente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente repete muito. A gente repete muito, a gente transforma é, um outro momento, a gente volta nesses atavismos aí, começa a repetir de novo. Então, cuidado, né? Palestrante não é padre, né? A gente não é dono da verdade, todo mundo tem obrigação de estudar. Qualquer um pode fazer palestra, qualquer um pode pegar, estudar e falar o que estudou, sabe? Então, assim, a responsabilidade, como a senhora colocou, é nossa. Cada um tem o sua, é você com a sua consciência, né? Isso Jesus já falou lá no Novo Testamento. Então, assim, a gente precisa fazer os nossos movimentos íntimos por nós mesmos, né? Pro nosso bem. Tá bom? Então, vamos agradecer, né? Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelos ensinos que o Senhor vivenciou, exemplificou aqui na Terra há 2000 anos, e que ainda hoje temos tanta dificuldade em entender, aceitar e mais ainda em vivenciar. Mas reconhecendo a nossa pequenez, Senhor, pedimos o auxílio dos bons espíritos que nos acompanhem, que nos intuam, que nos auxiliem e que nós possamos nos sentir fortalecidos para também buscarmos o conhecimento, a reflexão, os sentimentos superiores dentro de nós e começarmos a vivenciá-lo, Senhor, no nosso dia a dia, modificando pouco a pouco a paisagem que nos rodeia. Que o Senhor Jesus possa olhar por cada um aqui presente, acolher e cuidar das necessidades mais íntimas de cada um, e que possamos ter um excelente fim de semana com essas ideias renovadoras, transformando nossa mente, nosso coração. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo. Você quer dar recados, Chuchu? Obrigada, pessoal de casa, pela